Queridos irmãos, seguimos com bom ânimo de auxiliar e consolar em tempos difíceis. Portanto, convidamos a todos à renovação das esperanças e à regeneração das atitudes que possam estar causando desestímulos ao nosso progresso moral e espiritual. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos ampare e nos proteja. Amado Mestre Jesus, que teu amor nos envolva a todos, na alegria de aqui nos encontrarmos na tua presença, contando com o teu apoio, com o teu amparo, com a misericórdia divina do Pai, que envolve a todos os irmãos neste planeta Terra, neste planeta azul, em energias de paz, de amor, de saúde e de alegria. Que assim seja. Nossa abordagem versará sobre a consciência necessária para evoluirmos moral e socialmente, através do exercício da lei de amor, de justiça e de caridade. Para tanto, faz-se necessário que possamos compreender o que se trata essa lei, a lei de justiça, de amor e de caridade. No Livro dos Espíritos, nós encontramos na terceira parte, quando Allan Kardec divide a lei natural em 10 partes. Nós temos a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, de destruição, a lei de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade. E sendo a última, então, a 10ª lei, por ele abordada a lei de amor, de justiça e de caridade. No Livro dos Espíritos, na questão 648, a espiritualidade nos diz que essa divisão das leis de Deus em 10 partes é a lei de Moisés, podendo abranger todas as circunstâncias da nossa vida, o que é essencial. A última lei é a mais importante, por ser a lei que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras leis que vêm antes. Portanto, para nos adiantarmos na vida espiritual, é necessário que pratiquemos todas as outras leis que vêm antes da lei de justiça, da lei de amor e da lei de caridade. Nesta lei, nós temos 3 conceitos que se entrelaçam e andam juntos. Pois que a lei é de amor, justiça e caridade. Não é uma única lei de amor, ou só uma lei de justiça, ou só uma lei de caridade. São uma única lei, a lei de justiça, amor e caridade. Portanto, ela nos traz uma ideia de que como cada um de nós deve agir, deve se colocar no mundo de forma justa, amorosa e caridosa, para que possamos atingir uma maturidade espiritual. Vamos então desdobrar inicialmente o conceito do amor. No Evangelho de Jesus, ele nos ensina que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, significando que o amor, ele não deve ser contabilizado por nós em nossas ações. Nesse sentido, o ser humano precisa aprender a dar e a receber. Aquele que não sabe receber está em desequilíbrio. Aquele que não sabe dar também se encontra em desequilíbrio. Porque a vida, para que ela tenha vida, é preciso dar e receber, pois que o universo é regido pela lei de amor. O amor que sustenta o universo. Portanto, a justiça e a caridade são como a mão esquerda e a mão direita do próprio amor. São manifestações do amor. Se pegarmos no livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
um texto de Emmanuel, onde ele fala sobre o amor, ele nos diz que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Podemos nos perguntar, mas por que o amor é o reflexo? O que significa isso, ser o amor o reflexo de Deus em todas as criaturas? Porque maior que seja o nosso amor, ele nunca vai chegar ao infinito. Só o amor de Deus é capaz de amar o infinito da diversidade. O nosso amor, o amor humano, ele é limitado. Nós não temos condições de amar. Podemos até amar um orbe inteiro, mas nós não conseguimos amar ao infinito. Só o Pai consegue amar ao infinito. Portanto, meus irmãos, toda expressão de amor da criatura é, no fundo, uma expressão de comunhão com Deus. Toda vez que nós estendemos um ato de amor, um pensamento de amor, uma fala amorosa, nós estamos comungando com Deus. Temos um exemplo muito simples quando nós nos lembramos de um casal apaixonado. A paixão é um pouco desse sentimento do amor. E Emmanuel segue no seu texto e diz: surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura a generosa alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo impulso de solidariedade entre os homens. Então, a religião nada mais é do que a forma de nós entrarmos em comunhão com a divindade. Plasma divino. Então, o amor, diz Emmanuel, é o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Então, o fluido cósmico universal nada mais é do que o veículo da manifestação do amor de Deus para com as criaturas. E diz mais Emmanuel, vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Ou seja, Deus não violenta nenhuma consciência. Isso é o amor. O amor aguarda, respeita o tempo de cada um. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Ou seja, todos nós somos amados no ponto em que nos encontramos. Todos nós. Deus nos ama infinitamente. O verme amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que representa junto do verme. Então você é amado pelo que você é. Não importa a sua estatura espiritual. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore que se aninha o pássaro indefeso, pode colher-se a serpente com as suas armas de morte. Então, Deus não exclui ninguém. O amor dele é infinitamente acolhedor, misericordioso para com as criaturas. Nós podemos errar, mas Deus nos acompanha, nos acolhe e nos aguarda. As leis de Deus são pedagógicas para o nosso processo evolutivo. Então, como a lei é de justiça, amor e caridade, o amor está
no centro do nosso processo evolutivo. Ele é a base. E a justiça e a caridade são as suas expressões. Vamos falar da justiça agora. Na questão 873 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz, e Kardec pergunta, o sentimento da justiça está na natureza ou é o resultado das ideias adquiridas? Nos dizem os Espíritos. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve este sentimento. De novo o sentimento. Mas não o dá. Deus o pôs no coração dos homens. Então Deus pôs o sentimento de justiça no nosso coração. Daí vem que frequentemente homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas de justiça do que homens de grande cabedal de saber. Interessante aqui nessa resposta, porque a espiritualidade nos diz que muitas vezes aquele irmão mais simples nos ensina lições poderosas de justiça. E aquele que tem um cabedal de saber, muitas vezes, é o que nós mais temos que ter cuidado, porque com o seu conhecimento, muitas vezes, nós podemos nos enganar. Seguindo, então, nós temos que disse o Cristo para nós, e aqui ele define a regra áurea da justiça. Queira um para os outros o que quereria para si mesmo. Vou repetir. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Ou seja, este é o verdadeiro critério da justiça segundo a lei natural. Quanto mais primitivo o estágio evolutivo do espírito, menos condições ele tem de respeitar os direitos dos demais, e tanto mais ele apenas vê os seus próprios direitos. Portanto, aqui entra uma capacidade fundamental do ser humano, que é a de se colocar no lugar do outro. Isso nada mais é do que ter empatia para com o meu irmão de caminhada, mas que de muitos de nós ainda não possui essa qualidade da empatia. Então, como é que ele vai exercer a justiça? Queira cada um para o outro que gostaria para si mesmo. Pois que a justiça sem amor pode transformar-se em vingança, porque às vezes as pessoas que erram, elas precisam de mais amor, pois se ela erra muito, se ela cai muito, essa pessoa, esse irmão, precisará de muito mais amor nosso, porque ela não possui condições sozinhas de se reerguer. O amor também, sem a justiça, pode transformar-se em favoritismo. Pensemos nisso. Mas nós temos a lei humana e a lei natural. Essas duas leis nem sempre andam juntas. Se nós olharmos a história da humanidade, pegarmos o exemplo da escravidão, nós sabemos que nós tivemos no nosso país, em vários lugares do mundo, a escravidão. E era muito peculiar, um costume da época, era legal se ter escravos, era um direito assegurado pelo sistema vigente. Assim também, num outro exemplo, nós tivemos a mulher que durante muito tempo, ela, após casar-se com o seu marido, ela passava a depender dele, né? Até do ponto de vista da legislação, ela era considerada incapaz de votar. Então, nós vemos aqui que a lei humana, ela reflete valores de determinada sociedade e cultura de certa época, uma maneira da gente se conduzir, mas que encontra-se em descompasso com as leis de Deus. O que nos diz a questão 878 do Livro dos Espíritos? Nos diz assim: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Esses direitos são eternos. O que o homem estabeleceu
os direitos humanos perecem com as suas instituições. Portanto, a lei divina é eterna, imutável, e os direitos são iguais para todos os homens. Já as leis dos homens são transitórias e evoluem com a evolução moral da humanidade. Então, dentro deste conceito, nós podemos entender que o que era certo pela lei divina 1000 anos atrás é certo hoje, em 2020. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o homem de bem. Lá nós encontramos que o homem de bem possui já uma maturidade psíquica e ele sempre sacrifica os seus interesses à justiça. Mas o que significa sacrificar os meus interesses à justiça? Significa que às vezes algo me beneficia, me favorece, mas é injusto. Ou seja, neste ponto eu vou conseguir aprender a discernir que nem tudo que é bom para mim é justo, e nem tudo que é negativo para mim é injusto. Esse sentimento, esse pensamento implica em vencermos o nosso egoísmo num processo de maturidade psíquica, diferente da criança, que entende que o que é justo para ela é apenas o que é bom para ela. E aqui nós temos um exemplo, recentemente nas televisões, o nosso ministro da Justiça abdicou de um cargo em prol da justiça. Ele perde o seu cargo, perde o seu salário, perde o poder, mas é um homem justo, de caráter e de ética, porque ele não cede à corrupção do sistema político. Pensemos nisso. E este processo nos coloca, então, em posição de igualdade e não de superioridade, ou seja, se há uma igualdade entre nós, nada justifica que eu tenha vantagens sobre o meu irmão em nenhum momento durante a minha caminhada terrena. Então, nós sabemos que o egoísmo é quando a pessoa se volta única e exclusivamente para si. Ela espera que tudo gire ao seu redor e apenas os seus interesses estão em cena. O maior drama das pessoas narcisistas é a sua reduzida capacidade de amar o próximo, porque não conseguem ter empatia para com o sofrimento ou a necessidade do irmão ao seu redor. Bom, falamos um pouco do amor, falamos um pouco da justiça, agora nós vamos falar um pouco da caridade. Lembrando, mais uma vez, que a caridade significa colocar o amor em ação, implicando uma atitude nossa de benevolência, indulgência e perdão. Existe um tripé, que é a base da caridade, segundo os Espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 886, eles nos dizem: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Portanto, a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola, mas ela abrange todas as relações entre os iguais, os inferiores e os superiores, porque todos somos iguais perante Deus. E a caridade nos permite desprendermos-nos do egoísmo, e isso é muito importante que aprendemos, porque no momento que nós vamos nos desprendendo do egoísmo, nós vamos nos desprendendo do que nos liga à matéria. Essa força da caridade, ela eleva a nossa alma, permitindo-nos aprender o real significado do amor ao próximo, ou seja, começamos a espiritualizar a matéria. Vamos abordar agora os 3 aspectos da caridade, iniciando pela benevolência. A benevolência corresponde à ideia da bondade para com todos. Essa espécie de amor é apresentado pelo Cristo
a respeito quando ele diz assim: Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vira chuvas sobre os justos e os injustos. Temos isto em Mateus capítulo 5, versículo 45, significando que todos devemos sermos bons para com as pessoas que nos cercam, independente se aquele irmão nos tratou mal, se ele nos ofendeu, é nosso dever fazer o bem para com ele. E o verdadeiro bem, ele age em silêncio. Jesus nos ensina que a verdadeira caridade, ela envolve uma descrição, ela envolve um segredo, um silêncio. Por isso que ele disse que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que nós possamos construir o verdadeiro bem com a intenção apenas de fazer o bem, a ação do amor ao próximo. E nós podemos nos perguntar: como é que eu pratico a caridade diante dos homens? Qual a minha real intenção quando eu faço a caridade? O que mora dentro do meu coração? Importante nos perguntarmos qual a nossa intenção, para que a gente possa avançar nesse processo. Porque vejam bem, vou pegar um exemplo. Um político que resolve doar 100 cestas básicas numa vila, ele vai lá e doa 100 cestas básicas, ele fez o bem. Mas se ele entrega no final um santinho, ele não fez a caridade. Porque a máxima da caridade é que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Nesse momento ele já ganhou a aprovação dos homens, porque a real intenção dele, além de fazer o bem, era o reconhecimento da sua entidade. E para que Deus, nós sejamos agraciados pela bênção do amor do Pai, nós precisamos aprender a fazer a caridade sem nenhuma intenção por trás. Nos diz a questão 893 do Livro dos Espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seus méritos, porque todas indicam progresso na senda do bem. Mas a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E aqui é misericórdia divina quando diz isso para nós. Arrastamento aos maus pendores. Quando nós controlamos os nossos vícios, nós quando começamos a modificar o nosso interior, já há uma virtude. Mas a questão segue. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória da virtude é aquela que se assenta na desinteressada caridade. Então, se eu dou o meu santinho, eu tenho um interesse por trás. Eu fiz o bem, mas do ponto de vista da virtude da caridade, ainda não. Porque a mais desinteressada da caridade é aquela que sacrifica o seu interesse pessoal pelo bem do próximo. E a indulgência? Vamos falar da indulgência, esse sentimento doce e fraternal. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos, senão unicamente dela. A indulgência atrai, a indulgência nos acalma, ela ergue a nossa alma, ao passo que o rigor, ele desanima, ele afasta e ele irrita ao nosso semelhante. Jesus já nos disse em Mateus capítulo 7, versículo 12: não julgueis para não serdes julgados, pois com o mesmo juízo que julgais sereis julgados, e a mesma medida com que medis sereis medidos. Portanto, atire a primeira pedra, meus irmãos, aquele que estiver sem pecado. E esta sentença faz da indulgência um dever para nós e para os outros, porque não há quem dela não necessite. Todos necessitamos da indulgência.
E nesse momento, nesse exemplo da mulher adúltera que Jesus nos dá no seu Evangelho, ele nos convida a uma mudança de atitude perante nós mesmos e ao nosso próximo, pois é o orgulho que nos induz a nos acharmos que nós somos mais do que nós somos e a dissimularmos as nossas imperfeições. E o perdão, meus irmãos, o perdão, quando Jesus encontrou a Pedro, ele disse, perdoa Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Um convite a que o perdão seja realizado infinitamente, ilimitadamente. Ou seja, meus irmãos, o perdão também é um dever, o perdão também é uma necessidade do nosso processo evolutivo. E o perdão envolve a humildade. Sem essas 3 características básicas, a benevolência, a indulgência e o perdão, nós não estaremos realizando a caridade na sua magnificência, na sua totalidade. Perdoar é aprender a amar. Jesus realizou o primeiro perdão na terra quando ele pega na última ceia e compartilha o pão, o primeiro pedaço que ele dá é a Judas. E já sabia da traição de Judas. Mas ele ali, naquele gesto de dar o pão do amor, o pão da vida, que alimenta a nossa alma, é como se ele dissesse, Judas, eu te amo, eu te perdoo, e eu vejo a tua fraqueza. Mas Jesus falou também do amor aos inimigos. E não é esse amor igual ao amor filia, que é o amor de troca que se restabelece nas relações de amizade. Esse amor, muitas vezes, nos disse Jesus, ele não vai ser aquele amor apaixonado, terno, mas é importante que nesse amor ao inimigo nós aprendamos a perdoar todo o mal que nos seja feito, pagando o mal com o bem. Esta é a atitude do amor para com os nossos inimigos. Portanto, a verdadeira caridade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo Jesus, quando ela ocorre, o homem pensa antes no próximo e depois em si. Este é o amor ágape, este é o amor incondicional, este é o amor que Jesus nos ensinou, este é o amor puro, reflexo do Criador em todas as criaturas. E para finalizar, eu tenho uma pequena história para contar e uma fala de Chico Xavier. Certo dia, a nossa querida irmã Dulce passeava, trabalhando, era uma noite escura, com uma irmã junto com ela, e num beco escuro ao longe ela entra e volta com um mendigo, precisando de auxílio. E a freira pergunta para ela, mas, irmã Dulce, como é que a senhora enxergou aquele irmão no fundo daquele beco nessa escuridão? E ela disse assim, a pergunta não é essa. A pergunta que nós devemos fazer é como tu não conseguiste enxergar o irmão necessitado. E a mensagem de Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, de 1971, quando ele fala do amor, ele nos diz, o amor é o esquecimento de si mesmo, porque o amor nada pede para si. Ao amar alguém ou alguma coisa sem nada pedir em troca, sem esperar pagamento nem mesmo da compreensão, da inteligência do próximo, é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras, pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes, para que todos nós estejamos num lugar possível que possamos ocupar no caminho da vida humana, servindo ao Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz, meus irmãos, vamos realizar a nossa prece de encerramento da nossa atividade doutrinária de hoje.
Elevando então, meus irmãos, o pensamento a Deus e ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, querido governador espiritual deste orbe terreno, deste planeta azul, nós te pedimos como irmãos mais pequenos. Mestre Jesus, envolve a todos nós em energias de paz, de harmonia, de saúde, restabelecendo o nosso corpo físico, mental e espiritual. Te pedimos que as bênçãos do Pai jorre do coração magnânimo do Pai sobre o nosso chakra coronário, envolvendo todo o nosso corpo espiritual, todo o nosso corpo físico, toda a nossa casa Bezerra de Menezes nesse momento, e a todos os trabalhadores que aqui não puderam estar neste momento, mas que nos acompanham pela televisão, pela internet, que eles possam receber as bênçãos da paz, da saúde, da harmonia, do amor, e fortalecendo a esperança em cada coração, pois tudo passa, e o amor que fica. Que assim seja.